na sua vida e dizer que o Senhor Jesus, Ele tem todo o poder para te abençoar e para realmente suprir todas as suas necessidades. Eu gostaria de te convidar a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 130. Nós vamos iniciar lendo a palavra de Deus neste Salmo. Diz assim então a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Nesse instante nós vamos orar ao Senhor e, como salmista, clamar a Ele, porque só Ele pode realmente nos escutar e suprir aquilo que precisamos no seu devido tempo, no tempo oportuno do Senhor. É o Senhor que conhece todas as coisas, é o Senhor soberano do universo, é o Senhor quem determina as estações, as épocas, é o Senhor quem determina cada proceder, tudo aquilo que acontece em toda a face do universo. Nada foge ao seu absoluto controle. E é esse Deus que nós nessa hora vamos clamar. Ó Deus amado, como disse o salmista, das profundezas clamo a ti, Senhor. Em meio à nossa tribulação, em meio a momentos onde que nos sentimos exatamente nas profundezas, no abismo, em momentos em Pai, que estamos como que desesperados, sem esperança. A humanidade nesse momento que estamos vivendo, em meio a esta pandemia, se sente aflita, ela sofre, ela se sente desesperada, ela se sente, ó Deus, como que este vírus fosse como que um senhor do universo, onde todos o temem, onde todos, ó Deus, se curvam. Mas nós entendemos, ó Pai, que absolutamente não há vírus, seja do coronavírus, não há bactéria que siga propósitos, ó Deus, indefinidos, como bem querem e entendem. Não, o Senhor está no controle absolutamente do coronavírus. O Senhor está no controle de cada bactéria que leva a uma infecção, entre elas infecções que levam à morte. O Senhor é absoluto sobre a vida. É o Senhor quem dá, é o Senhor quem tira. Ó Deus amado, nós queremos nesta hora reconhecer a tua soberania, reconhecer que o Senhor é bom, reconhecer que o Senhor age no seu devido tempo, conforme os teus santos, retos, perfeitos propósitos. Reconhecer que nada, absolutamente nada foge ao teu controle. Reconhecer que as nossas vidas estão nas suas mãos. E dizer, Pai, que nesta hora, nesse dia, nós queremos levantar ao Senhor uma adoração sincera. Dizer, ó Deus, que nós te amamos. Dizer, ó Deus, que a nossa fé não está firmada naquilo que nos cerca, mas tão somente no Senhor Jesus. E dizer que nós esperamos em Ti, Pai. Por isso nós, nesse instante, nós nos reunimos, ainda que virtualmente, para exaltar ao Teu nome, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que nós esperamos no Senhor, que de Ti vem o nosso socorro, Pai, que a nossa confiança está plenamente no Senhor. Ó Deus, fala a cada coração, fala, ó Deus, a cada coração que está passando por aflição,
Fala aqueles corações, ó Deus, que tem pessoas, ente queridos, ó Deus, que estão em leitos de hospitais, na UTI. Fala também aos corações dos enfermos. Ó Deus, manifesta a tua glória, o teu poder. Age com mão poderosa, ó Deus. Tem misericórdia, ó Deus, desta humanidade caída, desta humanidade que desagrada continuamente ao Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, que se não for, ó Pai, mediante os méritos de Jesus, nós estamos perdidos. Por isso, ó Deus, aqui no nome de Jesus, que nós nesse instante clamamos, tem misericórdia de nós, tem misericórdia, ó Deus, dos nossos irmãos, daqueles que sofrem pelo mundo afora. Ó Deus Todo-Poderoso, tem compaixão de nós, Senhor, tem misericórdia. E nesta hora nós rogamos que o Senhor aceite a nossa gratidão, que o Senhor incline os teus ouvidos à nossa oração e que o Senhor aceite o nosso louvor, pois nós o fazemos em nome de Jesus, aquele que é o nosso Senhor, o Senhor da igreja, a igreja, o teu povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, o Senhor Jesus, a quem seja dada toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Nós vamos nesse instante louvar ao Senhor com 2 cânticos. E nós passamos então a palavra aos nossos irmãos do grupo de música da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E você é convidado a louvar juntamente conosco. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Senhor Jesus, então subiremos, contigo estaremos para sempre.
coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, minha vida eu te dou. O orgulho vou tocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz. Por conhecer a ti, a teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Amém, Jesus. Nós vamos então dar sequência aos nossos trabalhos no dia de hoje com a nossa lição da Escola Dominical. E eu convido a você a, de forma atenta, participar conosco. É um momento de edificação do povo de Deus, de aprendermos um pouco mais da sua palavra. E nós estamos estudando a lição, a sua igreja tem jeito. E nós estamos na lição número 2. E o título da lição de hoje fala sobre a religião do prazer. E nós vamos então meditar um pouco sobre o que significa prazer para nós cristãos, o que deve prevalecer em termos de prazer. E eu gostaria de iniciar que você pensasse o seguinte: nós estamos vendo, você vai acompanhando algumas imagens aí que serão projetadas. O que é que nós buscamos hoje em dia na vida? O que é que o homem busca? Prosperidade? O homem busca curtição? A badalação? Momentos de euforia? Busca fama? Algumas pessoas têm dinheiro, mas não querem apenas ser o dinheiro. Eles querem também ter fama, ser reconhecido. Não basta simplesmente ter o dinheiro. E algumas pessoas também focam o seu prazer na beleza. A beleza, na realidade, é o foco do seu prazer, é aquilo que deseja. Então, na realidade, essas coisas, tudo isso aqui, está atrelado ao dinheiro e aquilo que o dinheiro pode dar. Prosperidade, curtição,
fama e beleza. São coisas que a humanidade no seu dia a dia busca continuamente e o coração de muitos estão focado justamente nessas coisas. E o que é que nós buscamos? Eu pergunto, o que é que você busca no dia a dia? Será que essas coisas que nós acabamos de falar aqui, realmente essas coisas satisfazem o nosso coração? Quantos e quantos de nós não estamos na realidade, muitas e muitas noites, com o coração inquietos, derramando lágrimas no travesseiro, onde só Deus conhece. Apesar de muitos terem dinheiro, terem prosperidade, fama, de passarem noites em baladas, de buscarem então uma perfeição estética, mas na realidade, às vezes os corações estão sangrando no íntimo da sua alma. E só Deus e o seu travesseiro conhecem quantas lágrimas são derramadas. Mas o homem, na realidade, ele, dentro dessa cultura de busca de prazer, o homem busca, na realidade, consumir. Tudo isso que nós falamos precisa, na realidade, ser consumido para satisfazer o vazio do coração humano. E como num shopping center, nós chegamos, então, escolhemos as nossas mercadorias, escolhemos aquilo que está ao nosso alcance, obviamente de acordo com a renda de cada um, mas na realidade o shopping center foi criado exatamente para ser um centro do prazer. O shopping center se tornou nos nossos dias a meca do consumo, onde as pessoas lá vão para então satisfazer as suas mais diversas necessidades. E o interessante é que o shopping center não se tornou meramente hoje um local onde você compra objetos, mas o shopping center é um local onde você se delicia nos diversos restaurantes que lá tem, onde você tem cinema, onde você tem parque de diversões, tudo de uma forma que o coração humano possa ser satisfeito nessa meca do consumo, que seria o shopping center. E quantas vezes nós vamos a um shopping center, por exemplo, numa determinada loja para comprar um determinado objeto, saímos de casa para comprar aquilo, mas entretanto, ao entrarmos no shopping, nós nos deparamos com diversas mercadorias que nós não estamos precisando, que nós não saímos para comprar, e de repente você, quando sai do shopping, você percebe que você saiu com algo mais do que aquilo que você foi proposto a comprar no shopping. Não é à toa que, por exemplo, não sei se você já parou para pensar, que as escadas rolantes do shopping, de todos eles, elas estão posicionadas de forma contrária, à subida, por exemplo, de forma contrária à entrada do shopping. Isso é tudo muito bem pensado. Porque, na realidade, se você entra na porta, pela porta principal, por exemplo, do shopping, e de repente você pega a escada rolante, sobe, você vai direto àquela loja que você pensou em ir. Mas, na realidade, o objetivo mercadológico e a estratégia utilizada é que você percorra o shopping, você percorra as lojas. Por isso que a subida, ela não está da escada rolante exatamente na hora que você entra naquela porta principal. O objetivo é fazer você percorrer e, consequentemente, você olhar outras lojas e te estimular o consumo. E a nossa sociedade é uma sociedade de consumo. Então, o que eu gostaria de refletir com você nesta manhã é o seguinte: é o que muitas igrejas, por exemplo, estão fazendo para atrair os seus supostos consumidores. Muitas igrejas estão usando estratégia de marketing para agradar os seus clientes. E muitas pessoas, obviamente, estão em busca de terem as suas satisfações, as suas necessidades satisfeitas, necessidades essas supostamente religiosas,
satisfeitas por essa determinada igreja. Então, eu quero ir a uma igreja, a uma comunidade, onde também possa satisfazer os meus desejos, satisfazer aquilo que eu imagino que seria a planificação da minha vida espiritual. E obviamente que existem igrejas para todos os gostos, em especial no nosso país. Então a gente faz a seguinte pergunta: por que alguém iria, por exemplo, a uma igreja onde lá ela vai ouvir na sua mensagem uma confrontação da sua maneira de viver, uma confrontação do seu pecado, e para uma igreja onde que se prega que você na realidade tem que se arrepender do seu pecado, que você tem que se arrepender, porque se você não se arrepender, você vai para o inferno. Esse tipo de mensagem não é uma mensagem que é agradável aos ouvidos, palatável, aquilo que o homem deseja, na realidade, saborear. O objetivo do homem, cada vez mais, é satisfazer o seu ego, é satisfazer os seus desejos, satisfazer as suas inclinações. Então, a ordem nesse mercado da fé, ela é simplesmente: divirta-se, sinta-se bem. Nós estamos aqui numa comunidade que queremos abraçar a sua família e queremos que a sua família se sinta plenamente bem. Nós aqui temos recursos para satisfazer as suas necessidades familiares, para satisfazer, na realidade, o que cada um dos componentes da sua família deseja. Aqui, olha, aqui você tem música de boa qualidade. Aqui você tem teatro, aqui você tem multimídia, comédia, palhaços e animadores de auditório. É isso que temos visto em diversas igrejas. O objetivo é simplesmente atrair o cliente. Na realidade, igrejas que veem pessoas como cliente, como consumidores, e não realmente como adoradores ao Senhor. O objetivo é então satisfazer a necessidade humana. Porque como o homem vive dia após dia, com o objetivo de ter as suas necessidades satisfeitas em todos os aspectos, do ponto de vista religioso, espiritual, isso também é o objetivo. Então, eu preciso ir a uma igreja que satisfaça, então, os meus anseios. Ainda que este anseio não seja um anseio sublime, de que eu tenha intimidade com Deus, de que esse Deus, então, fale ao meu coração, confronte os meus erros, confronte os meus pecados. Não, isso não é algo que agrada hoje em dia, porque o objetivo do homem na realidade é satisfazer nada mais, nada menos do que os seus anseios. Então, essa é a visão do hedonismo, onde o importante é ser feliz. Eu vivo pelo que me dá prazer. Por exemplo, talvez você já tenha ouvido muitas pessoas, de repente uma mãe que está gestante, e você encontra o casal, e aí você pergunta assim para o casal: e aí, vocês já sabem qual é o sexo do bebê? E talvez seja muito comum alguns pais responderem: não importa, vindo com saúde é o que interessa. E por que essa frase é tão comum? Porque na realidade, por detrás dessa frase, vindo com saúde é o que interessa, quer dizer o seguinte: olha, vindo com saúde, nós não vamos sofrer. Vindo com saúde, a criança não vai sofrer, e eu também não vou sofrer. Vindo com saúde, essa criança não vai afetar os meus planos de prosperidade. Eu não vou precisar gastar dinheiro, às vezes muito dinheiro, para ter que comprar medicamentos, para ter que levar para médico, para ter que levar para o hospital. Vindo com saúde,
não vai afetar os meus momentos de curtição, as nossas noites que nós queremos estar curtindo, os nossos fins de semana. Vindo com saúde, não vai afetar as nossas viagens que nós estamos planejando. Vindo com saúde, então esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo, na realidade, aqui na Terra, é ser feliz. É isso que muitos dizem. Se você sair pela rua fora, perguntar qual é o seu objetivo de vida para as pessoas, é isso que as pessoas vão responder. O meu objetivo é ser feliz. Mas o que é felicidade? O que é realmente o prazer pleno? E eu gostaria de, justamente nessa manhã, de convidar você a refletir um pouco sobre o que seria o prazer segundo a Bíblia. O que seria o prazer segundo a palavra de Deus? O que significa, então, de acordo com a palavra de Deus, é você amar ao mundo e aquilo que o mundo lhe oferece, e todos os prazeres que o mundo lhe oferece. E eu gostaria de convidar você a ler a palavra de Deus na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 16, que diz assim: porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E quando a palavra de Deus se expressa dessa forma em os desejos, isso aí envolve exatamente o eu quero. Eu quero de forma absoluta. Eu quero intimamente isso. E isso está atrelado à questão da cobiça. Quando o texto fala os desejos da carne, ou seja, a cobiça da carne. Os desejos dos olhos, aquilo que os seus olhos veem. E tudo que os seus olhos veem, então você deseja para você. Você quer aquilo, você quer adquirir. E a Bíblia diz então que tudo isso redunda então em soberba. E o que seria soberba senão altivez, arrogância, prepotência? Você quer aquilo para satisfazer os seus desejos mais íntimos, e isso nada mais é do que o eu imperando, o egocentrismo, paixão por possuir. Paixão por possuir. E a palavra paixão está atrelada exatamente à questão do desejo carnal. O desejo profundo, o que a Bíblia chama de concupiscência dos olhos. É o desejo exacerbado por aquilo que você vê. Nós vamos ler mais alguns versículos da palavra de Deus e eu convido a você a observar agora. A primeira carta de João, no capítulo 2, do verso 15, que diz o seguinte: se alguém não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém ama o mundo e tudo o que há no mundo, o amor do Pai não está nele. E obviamente que quando se fala aqui em mundo, esse mundo não é o cosmos, não é o planeta Terra. Aqui está relacionado justamente ao sistema e ao todo sistema de prazer que o mundo oferece e que é contrário a Deus. Na sequência, seguindo a primeira carta de João, o versículo 17 diz o seguinte: o Senhor diz: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esses desejos do mundo levam a uma perda. E observe o seguinte: como as coisas podem mudar de repente na nossa vida. De forma que as coisas desse mundo são temporárias. Quantas coisas você talvez não planejou para 2019 e para 2020? Ou melhor, para 2020 e para 2021. E de repente chega uma pandemia que acaba com todos os seus planos. Acaba com aquilo que você desejava de fazer, de repente numa carreira estudantil ou profissional. Acaba com aquela viagem que você de repente já tinha comprado até passagens, já tinha feito reserva.
de alguma pousada, de algum hotel, para ir na casa de um parente seu. Então, todos os seus planos de repente vieram por água abaixo. Vê como as coisas nesse mundo são passageiras e podem mudar de uma forma de repente. E como nós não podemos nos firmar nas coisas desse mundo, porque justamente a palavra diz que as coisas do mundo passarão, mas aqueles que permanecem no Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus, eles não passarão. Na realidade, as coisas desse mundo são passageiras e extremamente desprezíveis. Nós vemos quantas e quantas pessoas que, por mais dinheiro que tenha na atual conjuntura, no mundo que estamos vivendo, agora não tem como ter uma vaga em muitos países do mundo de uma UTI, por mais dinheiro que tenha. E não conseguem, com o seu dinheiro, comprar a saúde. Podem pagar médicos, podem pagar hospitais, exames, mas não podem comprar a saúde. Isso colocou a humanidade, essa pandemia colocou a humanidade de joelho. Essa pandemia colocou todo o poder político e econômico de joelho. Colocou a ciência de joelho. E nós realmente hoje, mais do que nunca, a humanidade vê como carece, como precisa da misericórdia de Deus e como precisa que Deus haja em meio a toda essa situação, porque senão toda a humanidade está perdida e desesperada, apesar de todos os seus recursos. Quando a Bíblia fala sobre amar ao mundo, quer dizer o seguinte: olha, é você não ser egocêntrico, é você não ser o centro das atenções, você não viver em torno de si mesmo, é você não ser arrogante, ambicioso. Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E nós estamos continuamente erigindo ídolos no nosso coração. Toda vez que nós não colocamos Deus como prioridade na nossa vida, o que nós estamos fazendo é colocando outra pessoa no trono do nosso coração. E isso é abominação. A gente precisa pensar que Deus deve ser a prioridade absoluta da nossa vida. Em todo e em qualquer momento, não só nos momentos de saúde, de doença, nos momentos de repente, de descontração no meio da família. Não importa o que você está fazendo, Deus precisa ser o centro do seu coração. Você precisa viver de acordo com a palavra de Deus e com aquilo que Ele deseja. Você pode sim desejar e esperar obter algumas coisas, mas eu gostaria de refletir com você também sobre isso. O desejo de alguma coisa, isso é inerente ao coração de todo ser humano. E não há nenhum problema nisso. A grande questão é quando nós centramos as nossas expectativas, as nossas avaliações nas coisas, nos eventos. Imagine, por exemplo, o quanto você já se decepcionou com o seu cônjuge. Quanto talvez você já tenha se decepcionado com os seus filhos? Quantas e quantas vezes você talvez já tenha se decepcionado com o seu irmão, com os seus pais, com os seus vizinhos? Quantas decepções talvez você não já teve no seu trabalho, na sua carreira profissional? Por isso que os seus bens, as pessoas, as programações, ainda que sejam boas, importantes, elas não podem direcionar a nossa vida. Elas não podem ser o centro das nossas atenções, porque as pessoas nos decepcionam. Os eventos não são para sempre, são momentos.
Pense numa semana. Quanto tempo você passa durante uma semana lutando para conquistar as coisas? Quanto tempo durante uma semana você passa de momento de gozo, de alegria? E quanto tempo é de luta? Nós sabemos que a maior parte da nossa vida é de luta. É de muita luta. Então não coloque a sua confiança nas coisas. Não coloque a sua confiança nas pessoas, porque as pessoas vão te decepcionar. Eu e você também vamos decepcionar as pessoas. Todos nós decepcionamos uns aos outros. Então a nossa felicidade não pode estar calcada em coisas, pessoas, eventos, que isso passa. Isso passa. O prazer que o mundo oferece, tudo é passageiro. Então os nossos olhos devem na realidade estar focados em Deus. Alvo supremo, o Senhor. O homem só encontrará na realidade o prazer perene, o prazer pleno em Deus. É na realidade esse Deus que nos conduz à felicidade perene. E o que seria então uma vida com Deus? O que seria então uma vida com Deus se não o verdadeiro prazer, viver uma vida de piedade? E falando um pouquinho sobre piedade, eu gostaria de ler aqui o que Calvino disse. Ele disse o seguinte: todos os princípios, moralidade, ou seja, virtude, da piedade, que seria a santidade, são subvertidos por fanáticos que substituem as escrituras pelas revelações privadas. Há pessoas nessas igrejas que são verdadeiros supermercados da fé, que dizem que tiveram revelações, que dizem que, olha, você vai ser feliz. Eu tive uma revelação que você vai ser feliz por causa disso, por causa daquilo outro. E falam em nome de Deus, de um Deus que não se revelou a eles. Porque Deus se revela através da sua santa palavra. Deus se revela para aqueles que têm intimidade com eles, para aqueles que o buscam, para aqueles que se debruçam na sua palavra e busca com que essas palavras saltem do livro para o seu coração. E então eles buscam viver uma vida de intimidade com Deus. E buscam então ao Senhor a sua face em oração. Então a verdadeira piedade, ela consiste em um sentimento sincero daqueles que amam ao Pai. E daqueles que na realidade então o reverenciam como Senhor de suas vidas. Então essas pessoas então se apropriam da justiça de Cristo, não da nossa, mas se apropriam da justiça de Cristo e essas pessoas temem ofender ao Senhor mais do que a sua própria vida. Essas pessoas temem então ofender ao Senhor mais do que enfrentar a morte. Isso seria então uma vida de piedade. É você temer ofender ao Senhor. É você viver para agradar ao Senhor. E qual seria então, qual deve ser o motivo principal então do nosso prazer nessa vida? Eu gostaria de que você observasse o que é que a palavra de Deus responde sobre isso. Qual o motivo principal do homem? O Salmo, capítulo 9, versículo 2, o salmista diz assim: em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. O prazer do salmista é se alegrar na presença do Senhor. O salmista diz que o prazer é estar com o Senhor, que nele ele se alegra. Vamos ver mais o que é que ele diz. No Salmo 16, o salmista fala agora o seguinte: far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias.
A tua mão direita há delícias perpetuamente. Na mão direita do Senhor, delícias perpetuamente. Isso é algo que o sistema, que o mundo não pode nos oferecer. Delícias perpetuamente. Ele diz ainda o seguinte, no Salmo 36, versículo 8. Diz que os servos do Senhor, eles se fartarão da gordura da tua casa. E os farás beber da corrente das tuas delícias. É a satisfação plena. Observe os termos, é usado aqui uma linguagem de coisas materiais, como comer gordura, como beber, para designar aquilo que o Senhor pode nos dar, aquilo que o Senhor pode nos oferecer. Então, o salmista entende que delícia, ou seja, prazer, só no Senhor. O prazer pleno que satisfaz o homem, só no Senhor. Ele continua ainda no capítulo 43, no versículo 4. Então irei ao altar de Deus que é a minha alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu. Então a alegria vem do Senhor. Ele diz que ele vai então comparecer diante do altar, ou seja, ele vai diante do Senhor. O altar é a ideia de oferecer sacrifícios, ou seja, de eu estar na casa de Deus para cultuar, para servir, mas não de eu ir para a casa de Deus para ser servido, como se aqui fosse o mercado da fé. Nós temos que entender que o culto é um serviço. É um serviço. E por isso que é muito perigoso quando a nossa fé, ela está pautada em homens, ela está pautada naquilo que uma determinada igreja oferece. Porque nós decepcionamos as pessoas e o seu líder espiritual também te decepciona, em maior ou menor grau, todos nós. Então a nossa fé não pode estar calcada em homens. Nós temos que entender que nós fomos criados para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. E se nós não fizermos isso, nós jamais seremos plenamente satisfeitos. Tudo aquilo que nós estamos buscando, ainda que lícito, não vai satisfazer os anseios mais profundos da nossa alma. Paulo, falando aos Romanos, ele diz no capítulo 14, na sua carta, no versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Percebe que as coisas, ainda que lícitas, como comer, como beber, elas na realidade, elas não vão suprir os anseios mais profundos da sua alma, mas na realidade, só fazendo parte da família de Deus, desse reino de Deus, só tendo um encontro real com o Senhor Jesus, é que essa justiça, paz e alegria vai brotar no nosso coração. Porque isso vai ser, de acordo com o texto que nós acabamos de ver, proporcionado pela ação do Divino Espírito na nossa vida. Não há ninguém, não há coisas, não há empresas, não há pessoas, nada, absolutamente nada, que vai poder suprir as necessidades mais íntimas do nosso ser. Então precisamos voltar os nossos olhos tão somente para o Senhor. Paulo continua ainda no capítulo 15 de Romanos, no versículo 13. Ele diz assim, que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Você talvez está perdendo a esperança diante dos dias que você está vivendo.
diante das crises da pandemia, diante dos conflitos do seu casamento com o seu cônjuge, diante dos conflitos familiares que o assolam continuamente. Eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança. É o Senhor quem restaura, é quem pode dar vida ao vale de ossos secos. Talvez você diga, já secou. Deus pode trazer a vida. Talvez você diga, não adianta, já morreu. O Senhor Jesus que disse para Lázaro, sai para fora. Ele continua sentado no trono e a sua voz continua sendo uma voz poderosa. É Ele quem pode dar vida no seu relacionamento. É Ele quem pode devolver a você a verdadeira alegria de viver. Não são pessoas. Você precisa se voltar para o Senhor. Se voltar para Deus e colocar nele a sua esperança. Deus é a fonte da nossa esperança. E é Ele quem pode, de acordo com o texto, te encher de alegria e de paz. E renovar a sua vida, renovar os seus relacionamentos. Portanto, eu quero dizer para você, confie no Senhor. Confie no Senhor. Indo para diante da nossa lição, qual seria então a forma da teologia do prazer? O prazer ele é parte da condição humana. Nós idealizamos isso. Deus nos fez para o prazer. Sim, Deus nos fez para o prazer. E Deus um dia vai nos redimir para o prazer. Adão, na realidade, vivia em prazer pleno. Pleno. E por que vivia em prazer pleno? Porque desfrutava plenamente da intimidade com Deus. Até então que se achou o pecado no seu coração, até que no momento que ele caiu. E essa comunhão então foi perdida. Mas o prazer será restaurado. Deus nos promete isso, que o prazer pleno será restaurado. Ele nos garantiu isso através do seu Filho. Em Apocalipse capítulo 7, versículos 16 a 17, diz assim, o Senhor promete para aqueles que são seus, que jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Você tem chorado muito? Por alguma coisa? Por alguém? Por alguma situação? Eu quero dizer para você que a sua esperança só está no Senhor. Eu quero dizer para você que é esse Deus quem nos está conosco. É do Senhor que vem. Confie plenamente no Senhor. Pense também sobre isso. O prazer será certo ou errado a depender da motivação e resultado. E quando eu falo sobre motivação e resultado, eu quero dizer para você o seguinte: se o prazer que você tem, se ele leva à glorificação de Deus,
se o prazer que você busca, ele realmente é agradável ao Senhor, então esse prazer é um prazer santo. É um prazer que deve ser buscado continuamente. A mesma experiência agradável que nós temos quando comemos, quando nós bebemos, quando nós curtimos o sexo oposto, quando nós jogamos, ouvimos música, curtimos uma ducha quentinha no banheiro, ou qualquer outra coisa, ela pode ser boa ou má, ela pode ser santa ou profana. Nós precisamos entender que tudo, como diz a palavra, que nós venhamos a fazer, deve ser para a glória de Deus. Não importa o que você faça. Aquela obra de caridade que de repente a sociedade aplaude. E como é comum hoje as pessoas fazerem obra de caridade, mas não é suficiente fazer. É necessário registrar e postar. Tem que colocar no Instagram, no Face, no Twitter, porque as pessoas têm que ver o que eu estou fazendo. Eu não só preciso, com as minhas supostas obras de caridade, amenizar a minha consciência. Amenizar, de repente, os meus pecados. Mas eu preciso que as pessoas vejam ao meu redor que eu sou gente boa, que eu contribuo para o bem da sociedade, que eu estou fazendo a minha parte. E quantas vezes nós, na realidade, estamos fazendo uma atitude social, um ato social, um ato de caridade, tão somente para nos sentir bem. E se esse é o seu objetivo, a palavra de Deus diz que Deus não aceita essa sua caridade. A palavra de Deus diz que as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Ou seja, num linguajar mais atual, as suas boas obras são como absorvente sujo diante de Deus. Deus não aceita, porque Deus só aceita qualquer obra se o objetivo dessa obra for para glorificar o nome dEle. Se não for para glorificar o nome dEle, absolutamente Ele despreza e Ele rejeita. Pense quantas vezes você não já deu, por exemplo, um trocado a alguém, em um determinado local que você estava, só para poder se ver livre daquela pessoa, que estava de repente importunando a sua mesa, lá na praia, e você, para se ver livre, pega um trocado e dá. Você, na realidade, é como se você estivesse pagando para aquela pessoa sair e não te importunar mais. Percebe quantas e quantas atitudes nossas, na realidade, não glorificam a Deus? Percebe quantas atitudes que você toma dentro de casa, com as pessoas que convivem com você, que não glorificam a Deus? Quantas e quantas atitudes que na realidade nós estamos tomando para simplesmente ser bem visto pelos outros. Passar uma imagem agradável nossa para as pessoas, para que as pessoas nos vejam como cidadãos de bem. Ou até mesmo dentro do contexto eclesiástico, para que as pessoas possam nos ver, aquele ali é um filho de Deus. Mas Deus sabe a intimidade do meu e do seu coração. Deus sabe realmente aquilo que eu e você fazemos, que é para a glória dEle. Nós não conseguimos enganar ao Senhor. Vamos ver esse texto bíblico da palavra de Hebreus, capítulo 11, versículos 24 e 25. Diz assim: pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado.
Então o que o texto nos mostra é que Moisés, sendo já grande, ou seja, não era mais um bebê, morava no palácio do faraó, e lá passou 40 anos, desfrutando de todas as delícias e de todos os prazeres que o Egito, que o império egípcio podia oferecer a ele, já que ele era filho, foi criado pela filha de Faraó. Diz a palavra de Deus que ele antes escolheu ser maltratado com o povo de Deus. Que loucura! Deixar do bem bom, deixar das riquezas do palácio, de usufruir dos grandes prazeres do Império Egípcio, para agora escolher estar do lado do povo de Deus, para ser maltratado. Percebe que isso é loucura para o sistema do mundo? Mas diz o texto, ele continua, que ele preferiu isso, ser maltratado pelo povo, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado. Do que por um pouco de tempo viver desfrutando do império egípcio pecaminoso. Preferiu então ser maltratado com o povo de Deus. Preferiu então fugir do império do pecado e ir para o deserto, para onde Moisés foi. E lá teve intimidade com Deus. E lá no deserto foi transformado por Deus. Então eu quero dizer que se você está passando pelo deserto, louve a Deus por isso. É no deserto que você pode ser transformado de forma maravilhosa pelo Senhor. É no deserto da provação, Deus pode e faz maravilhas na vida dos seus servos. Portanto, nós temos que confiar nisso. Nós não estamos seguindo a nossa vida ao acaso. Não existe um Deus que deu corda no cosmos, no universo, e deixou o universo fazer o que bem quer e entende. Mas há um Deus na realidade que controla e que escreveu a história de cada segundo da sua vida. A minha e a sua vida. As nossas vidas estão de forma absoluta no controle de Deus. Indo para o terceiro tópico da lição, falando um pouquinho sobre a ordem da criação, que mostra que os prazeres apontam para Deus. Prazer por prazer, pode ter certeza, em algum momento da vida, traz enfado e traz repulsa. O momento do pecado, indiscutivelmente, ele pode ser muito prazeroso. Mas logo em seguida, o que vem é justamente repulsa, enfado. Então, o prazer que é perene, nós só vamos encontrar junto dos braços do Senhor Jesus. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24 e 25, diz assim: não há nada melhor para o homem, para o ser humano, do que comer, beber e fazer com que a sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Nós temos uma pergunta, por gentileza, que Vitor vai ler a pergunta. Alô? Nós temos uma pergunta aqui da Rafaela. A Rafaela está perguntando o seguinte: como eu sei se o que estou fazendo é para a glória de Deus? Por exemplo, lavei a louça porque minha obrigação é lavar. Estava suja, mas na hora eu não pensei que lavaria para a glória de Deus. Boa pergunta, Rafaela. Obrigado pela sua pergunta. A nossa vida, a vida do cristão, toda ela tem que ser para a glória de Deus. Quando a gente encontra o Senhor Jesus,
Nós precisamos ter em mente que a nossa motivação, por exemplo, em se acordar, em trabalhar, sair para o trabalho, essa motivação não pode ser uma motivação de dizer, não, eu estou indo porque eu vou, porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso suprir as minhas necessidades, então eu vou trabalhar. O patrão me paga para isso e eu tenho que fazer isso. A palavra de Deus nos diz que quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, nós temos que fazer para a glória de Deus. Então nós temos que entender que ao ir para o trabalho, eu vou desempenhar um bom trabalho. Essa tem que ser a nossa motivação. É desempenhar um bom trabalho, porque eu estou fazendo aquele trabalho não somente porque é a minha obrigação, como lavar um prato ou lavar uma louça. Mas eu vou fazer porque isso que eu estou fazendo é o objetivo com a minha busca da perfeição, do desempenho da minha função, glorificar ao Senhor que está me vendo. A palavra de Deus diz que nós devemos trabalhar para o Senhor, que nós devemos fazer as coisas não somente quando as pessoas estão nos vendo, quando o patrão está nos vendo, mas devemos fazer para o Senhor. Então, essa consciência, nós precisamos ter em mente ao se acordar. Não importa se eu vou lavar um prato, eu vou fazer e buscar fazer aquilo de forma o melhor que eu possa, para glorificar a Deus. Às vezes isso foge da nossa mente. Às vezes a gente não para pensar nisso. Mas todas as nossas atitudes devem ser glorificar a Deus. E isso está atrelado, Rafaela, na realidade, à motivação do seu coração. Porque se a motivação do seu coração é, por exemplo, for lavar os pratos para meramente, porque é sua obrigação, ou porque de repente vai agradar ao seu esposo, vai agradar a André. Essa motivação realmente não agrada a Deus e você não estará fazendo isso para a glória de Deus. Mas o cristão tem que ter esta dimensão ampla da vida. Não importa. Às vezes as pessoas não imaginam que coisas simples, todas elas, devem ser para a glória de Deus. Não importa se eu estou lavando prato, se eu estou trabalhando, se eu estou jogando futebol, como já abordamos aqui certa feita, eu vou fazer para a glória de Deus. Como? Já citei, sendo leal com o meu companheiro que está jogando bola comigo. Sendo leal. Por quê? Porque eu entendo que meu objetivo ali não é simplesmente ganhar uma partida de futebol. Eu quero ganhar. Eu entro para ganhar. Ninguém entra no jogo imaginando que vai entrar para perder. Entro para ganhar. Mas, sobretudo, eu quero ganhar de uma forma que eu respeite as regras. Por quê? Porque eu tenho um Deus que está me vendo. Eu tenho um Deus que sonda a intimidade do meu coração. E que sabe se de repente naquela jogada eu fui de uma forma desleal, podendo então machucar o meu companheiro de baba, o meu companheiro de bola. Então nós precisamos ter em mente essa dimensão. Tudo, absolutamente tudo que eu venha fazer deve ser focado na glória do Senhor. Eu creio que, não sei se eu respondi, se quiser completar alguma coisa, pode, por favor, enviar a pergunta, mais alguma questão para o nosso grupo de WhatsApp. A religião do prazer, ela é radicalmente errada. Radicalmente errada. Agora, por que ela é errada? Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Mateus 16, versículo 24, diz assim: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, siga-me. Então, os seguidores da religião do prazer não buscam isso, não buscam negar as suas vontades, não buscam negar a si próprio, muito pelo contrário, buscam viver para satisfazer os desejos carnais do seu próprio coração.
E o cristão, na realidade, ele foi chamado para negar a si mesmo, para negar as suas vontades, para tomar cruz e seguir. Veja quão diferente é o verdadeiro cristianismo do cristianismo que se apresenta em diversas e diversas comunidades. É um cristianismo distante da palavra, é um cristianismo, na realidade, sem cruz. Sem cruz, é um cristianismo que busca o Cristo que cura, que busca um Cristo que liberta, mas não busca um Cristo para que esse Cristo seja Senhor das suas vidas. E no momento que eu digo que tenho um Cristo que é Senhor da minha vida, eu estou dizendo o seguinte: olha, eu sou escravo. Se Ele é meu Senhor, eu sou escravo. Eu não tenho vontade. Eu não vivo para agradar a mim mesmo, mas eu vivo para agradar a esse Senhor. E para agradar esse Senhor, eu vou precisar tomar a cada dia a cruz. Eu vou precisar a cada dia negar a mim mesmo. Nós vamos ter outra pergunta, por gentileza. O Vinícius Vieira está perguntando aqui. Ouvir ou estar em contato com música secular é desagradar a Deus? Não é. A música, como qualquer outra arte, que tudo que há de bom no mundo, não há nada de bom, irmãos, nessa face da terra, em todo o universo, que não venha do próprio Deus. Toda a boa arte, ela vem de Deus. Todo talento vem de Deus. Então, isso faz parte daquilo que a teologia reformada chama de graça comum. Deus, então, distribui a sua graça comum por todos os homens. E pessoas diversas, ainda que não tenham o temor de Deus, recebem essa graça comum, que é dom, e dom é presente. Então, tudo, absolutamente tudo que há de bom, vem de Deus, inclusive a arte, inclusive a boa música. Isaías, no capítulo 2, no versículo 17, diz assim: e a arrogância do homem será humilhada, e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Isso tem a ver justamente com essa arrogância que busca de uma forma desenfreada o prazer. Essa arrogância que coloca o homem como centro do universo. O Senhor está dizendo, olha, essa arrogância, ela vai ser abatida. O homem arrogante será abatido, será humilhado. E diz a sua palavra, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Todos os homens, a palavra do Senhor diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará. Todo joelho se dobrará. Absolutamente todos os moradores da face da terra. Os que já viveram, os que vivem e os que viverão. Todos se dobrarão e reconhecerão que Jesus Cristo é o Senhor. Querendo ou não, sendo deles ou não. Portanto, nós precisamos entender que o nosso eu, ele deve ser sacrificado diariamente. Portanto, como diz a imagem que eu coloquei aí, livre-se deste orgulho antes que você seja destruído. Quantas e quantas vezes nós vemos pessoas dispostas a fazerem desatinos, fazerem coisas absurdas, destruírem o seu casamento, seus relacionamentos, por causa de orgulho. Preferem ser destruídos,
preferem ter as suas famílias destruídas por causa de orgulho. Porque preferem, como essa imagem aí, preferem ficar segurando o saco do orgulho, carregando esse fardo. E relacionamentos não são reparados por causa do eu que impera, por causa da nossa vontade que deseja ser soberana, por causa do Deus que nós entronizamos no nosso coração, o Deus do eu. Mas o Senhor diz que os orgulhosos serão destruídos, serão abatidos. Hebreus no capítulo 12, versículo 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que entender que, primeiro, há uma ordem do Senhor de seguir a paz. Com todos, preste atenção o que diz o texto, com todos. Mas não é só seguir a paz, isso envolve uma consequência de um processo chamado santificação. Se você verdadeiramente nasceu de novo, se você verdadeiramente é uma nova criatura em Cristo Jesus, o seu objetivo na vida, o seu objetivo não é buscar prazer meramente. O seu objetivo é buscar prazer no Senhor. O seu objetivo é crescer em santidade. O seu objetivo é viver uma vida de piedade, de intimidade com o Senhor. Alguém que teme ao Senhor e porque teme ao Senhor, busca fugir do pecado, luta contra o pecado, nega cada dia a si mesmo e carrega a cruz. É pagar o preço. E a palavra de Deus diz de uma forma muito clara: sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Então não se pode dizer que estará com o Senhor se nós não estamos na nossa vida desenvolvendo o processo de santificação. E com isso eu não estou querendo dizer que nós não caímos muitas vezes nessa carreira cristã. Sim, caímos por diversas e diversas vezes. Mas aqueles que estão firmados na graça do Senhor, eles se levantam e seguem adiante. Isso é uma diferença muito básica entre a ovelha e um porco. A ovelha pode cair na lama? Pode. Claro que pode. E quantas vezes cai? Mas a ovelha não vai ficar como um porco, se roçando na lama, se afundando na lama. Ela vai se levantar, vai se saculejar e vai adiante. Então, aquele que é filho de Deus, ele não tem prazer de ficar na lama do pecado, mas ele se levanta e vai adiante. Caiu, se levanta e vai adiante. Olhando para aquele que é o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. Paulo falando à igreja de Corinto, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele diz o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como em um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Paulo então afirma que nós estamos num processo de transformação contínua. Que nós estamos num processo como que refletindo em um espelho. Na época nós não tínhamos, na época de Paulo não havia espelho como nós temos hoje, mas o espelho era feito de bronze polido, então a imagem não era muito nítida. E Paulo usa então esse exemplo do espelho, que nós vamos refletindo, e nós às vezes não vemos direito, mas vamos refletindo, mas na realidade nós vamos sendo então cada dia mais transformados, de forma que esse espelho da nossa alma vai se transformando numa coisa cada dia mais límpida, mais semelhante ao Senhor, de forma que nós vamos nos
transformando e nos parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus. Ele vai nos transformando, então, de glória em glória, até que chegará o dia perfeito, onde estaremos, então, para sempre com o Senhor. Os crentes fiéis experimentarão ajuda e livramento em tempos de angústia. Mas a nossa vida não terá bem-estar, conforto, prazer o tempo todo. Não será assim. Nós enfrentaremos lutas. Nós, como coloquei aí, nós vamos ter muitas pedras no nosso sapato. Até chegar o dia perfeito. Até chegar aquele dia que nós lemos antes. Onde toda lágrima cessará. Toda dor passará. Até lá, muitas pedras no sapato nós teremos. Nós estamos caminhando para o final. O último tópico é: a religião do prazer é um produto da nossa época. Então, muito diferente dos períodos greco-romano e da Idade Média, o cristianismo atual, ele se rendeu então ao fascínio desse mundo corrompido, destruído, decaído. Nós buscamos muitas e muitas vezes as mesmas coisas que ímpios estão buscando. Precisamos ter cuidado com isso. E o que é? A autoexpressão, autodescobrimento, autorrealização e prazer. Busca incessante do prazer. Só que às vezes nós estamos simplesmente usando a religião para isso, para satisfazer esses desejos da nossa alma. A religião seria apenas uma lacuna que a gente está faltando preencher. Então eu preciso de repente de uma comunidade, de algum local que preencha essa lacuna da minha vida para que eu me sinta bem, para que eu me complete. Mas não vai se sentir. Não vai se sentir, porque não há absolutamente nenhuma igreja, nenhuma comunidade que venha suprir as necessidades mais íntimas da alma humana. Só mesmo a presença plena do Senhor, só mesmo o Espírito Santo reinando nos nossos corações, que isso acontecerá. Nós precisamos então evitar a religião do prazer. Não podemos esquecer o mundo que nós estamos para contemplar. O mundo que vai surgir para nós é algo incomparável. Nós damos muitas vezes mais importância à felicidade do que à santidade. É por isso que as pessoas são descartáveis. Porque na realidade eu tenho um relacionamento com tal pessoa porque aquela pessoa está satisfazendo alguma necessidade minha. No momento que aquela pessoa já não me satisfaz, em outras palavras, no momento que essa pessoa já não me faz feliz, eu posso descartá-la. Por quê? Porque meu objetivo é ser feliz. Ela não está me fazendo feliz, não quero mais viver com ela. Não me serve. Então eu a descarto. Como descarto um bagaço de laranja, depois que não tem mais sumo. Mas o nosso objetivo aqui, nessa vida, é glorificar ao Senhor e gozá-lo para sempre. É buscar uma vida de santidade, é entender que a nossa felicidade plena está em agradar ao Senhor e não em satisfazer aquilo que eu desejo, satisfazer o ego do meu coração. Não há nada que possa satisfazer. Por maior benefício que aquela pessoa possa me proporcionar, não vai me satisfazer. Uma hora vai me enjoar. Uma hora eu vou ter repulsa. Uma hora eu vou me desagradar. Por isso que os nossos relacionamentos, todos eles, devem buscar a glória de Deus. A glória de Deus. Só assim nós seremos satisfeitos plenamente. A primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10, diz assim: E o Deus de toda graça,
que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Veja quem vai fazer. É o Cristo que nos chamou. O Cristo que nos chamou, que diz que depois de haver padecido um pouco, preste atenção, depois de haver padecido um pouco, é Ele, o Senhor Jesus, em meio a esse padecimento, é Ele quem vai nos aperfeiçoar, é Ele quem vai nos confirmar, fortificar, é Ele quem vai nos fortalecer plenamente. É o que nos promete a palavra, e o Senhor é fiel. Então, nós precisamos ter motivações transformadoras. Precisamos meditar sobre a vida futura, de forma que nós nos tornemos, então, desapaixonados, desligados dos prazeres deste mundo e dispostos a perder os prazeres deste mundo, conforme e quando Deus quiser. Aquilo que eu tinha era bom? Era. Mas Deus quis me tirar. É Ele quem dá, é Ele quem tira. Foi Ele quem marcou o dia para te dar, foi Ele quem marcou o dia para tirar. É o Senhor quem controla todas as coisas. Pensamento nas coisas do céu vai fazer com que a gente se torne mais paciente aqui na terra. Pare para pensar. Por que é que nós somos, às vezes, tão impacientes? É porque justamente nós não estamos focados no céu. Dá para você imaginar você ser paciente no momento impaciente, no momento que você está em íntima comunhão com Deus? Não, né? Então a gente precisa estar vigilante a todo instante. A gente precisa buscar essa intimidade com Deus durante as 24 horas do nosso dia, durante toda a nossa vida. Aí nós vamos ser mais tolerantes com as pessoas. Aí nós vamos ser mais gentis, vamos ser mais agradáveis, vamos ser menos azedos. Porque o nosso foco vai estar em agradar a Deus. O nosso foco vai estar em buscar prazer no Senhor. E eu quero que você reflita em alguns pontos que você aplique ao seu coração. Algumas perguntas. Você tem avaliado a sua igreja pela satisfação que ela lhe dá? Será que você tem visto esse local aqui como um mercado da fé? Como um supermercado que você vai para consumir? Que você vai, por exemplo, como um teatro ou como um cinema, que você vai assistir de acordo com a programação? Se for fulano de tal que vai estar hoje, lá eu irei. Se não for, eu não irei. Se o tema for esse, eu vou. Esse tema não me agrada, então eu lá não irei. Será que é assim que a gente tem agido? Será que eu tenho vindo aqui para curtir uma boa música? Curtir uma boa aula, uma boa ministração da palavra? Simplesmente para adquirir conhecimento teológico, e cada dia eu adquiro mais conhecimento. A grande questão é, o que isso tem impactado na sua vida? Nós precisamos ter uma consciência de que igreja é corpo de Cristo, que nós precisamos gozar dessa comunhão plena, que nós precisamos estar aqui cultuando ao Senhor, quando isso nos for permitido pelas autoridades. Eu espero em Deus o mais breve possível.
Nós precisamos estar aqui para servir, para nos entregar, para cultuar. E não vir aqui para ser servido por quem quer que seja. Por algum homem que está aqui nesse púlpito, ou para uma banda musical, ou seja lá por quem for. Mas eu tenho que ter essa consciência de que eu estarei lá, estarei aqui para cultuar, para servir ao meu Deus. Então pense nisso. Pense nisso. Como você se relaciona com o prazer? Será que o prazer tem sido a mola propulsora da sua vida? Que você se acorda pensando em ter prazer? E volta a dizer nada contra o prazer? Mas a grande questão é a motivação do seu prazer. Como cristão, nós precisamos ser motivados a realizar coisas que glorificam o nosso Deus. E isto deve ser o prazer supremo da nossa vida. E precisamos entender que nós não seremos satisfeitos enquanto o nosso prazer realmente não estiver no Senhor como prioridade. De que modo a certeza da vida futura afeta seu modo de encarar o dia a dia? Eu tenho pensado muito sobre isso, irmãos, ultimamente. E tenho visto percebido como a pandemia tem aterrorizado muitos corações. Tenho ciência do poder letal da doença que estamos vivendo, devido às complicações. Tenho ciência que, apesar de não aparecer na mídia todos os dias, as mortes por doenças vasculares continuam existindo. Só para se ter uma ideia, no dia 10 de outubro do ano passado, às 23 horas e 59 minutos, eu estava no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E lá eles têm um cardiômetro que mostra quantas pessoas morrem por minuto no Brasil de doenças cardiovasculares. Naquele dia, às 23 horas e 59 minutos, morreram 1.245 pessoas por morte cardiovascular. É óbvio que no outro dia, no dia 11 de outubro, não saiu nada na mídia de doença cardiovascular. Naquele dia tinham morrido 745 pessoas por coronavírus. Mas o que saiu foi as 745 pessoas por coronavírus. Vivemos hoje diante de uma mídia que tenta aterrorizar a população. E eu quero estimular você. Veja bem no jornal. Busque mais a palavra de Deus. Busque mais coisas que edificam. Não estou dizendo a você para ser alienado. Não. Mas se prenda realmente mais a coisas que te edificam, que te aproximam de Deus. As doenças cardiovasculares vão continuar matando. Acidentes de carro, de moto, no nosso país. É absurdo, todos os dias. As pessoas vão continuar morrendo de câncer. As pessoas vão continuar morrendo de toda e qualquer doença. Mas o Deus que dá a vida é o Deus que tira. E Ele tira do jeito que Ele quer. Com AVC, infarto, coronavírus, acidente de carro, de moto, câncer, nada. Nenhuma doença corre solta. Então eu quero desafiar você a confiar mais em Deus, a olhar mais para o céu, para as coisas do reino de Deus, a confiar mais no Senhor, a ter os seus olhos fixos no Senhor e entender que é Ele que está no controle de todas as coisas. Que nós não fomos chamados, irmãos, para ter medo de nada.
Nós somos chamados para confiar nesse Deus supremo, que controla todas as coisas. Então confie no Senhor. Entregue a sua vida no Senhor. Encare a sua vida diariamente, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Que nada fugirá ao seu controle. Deus está conduzindo a sua história, a história que Ele escreveu, do jeito que Ele quer, do jeito que Ele quis. Porque a história foi escrita na eternidade. E Ele não vai mudar a sua história. Ele diz que aquilo que prometeu, que planejou, Ele executará. Ele executará. Então a minha e a sua história está escrita pelo Senhor. Os cabelos da nossa cabeça, todos eles estão contados. Jesus disse que nós não vamos acrescentar, não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida, ou seja, em torno de 45 centímetros, você não vai conseguir passar uma lajota dessa daqui do chão da igreja, um piso desse. Não vai. No dia que o Senhor marcou, você vai comparecer diante dele. E você vai ter que dar conta a Ele da sua vida, onde o seu prazer foi focado, onde esteve a inclinação do seu coração, a motivação do seu coração. O que foi que te motivou dia após dia? Nós daremos conta por cada ato da nossa vida. Portanto, coloque os seus olhos no Senhor. Coloque os seus olhos em Cristo. Cristo. Aquele que garantiu vitória plena. Um reino plenamente prazeroso àqueles que são dele. Portanto, eu quero convidar você nesta manhã a se voltar para o Senhor Jesus. Volte para Ele. Confie a sua vida ao Senhor Jesus. E pode ter certeza, Ele estará com você todos os dias, até a consumação dos séculos. E te levará para que você goze dos mais plenos prazeres que Ele mesmo preparou, que você não pode nem imaginar. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe a sua família. Muito obrigado pelo tempo que você passou conosco. Muito obrigado, como disse, por você nos ter permitido de entrar na sua casa. Nós vamos encerrar orando e eu quero convidar você para logo mais. Nós estaremos também reunidos em caráter especial. O nosso culto será às 17h30. Estará pregando o reverendo Edward e eu convido você para se juntar a nós logo mais. Que Deus te abençoe. Nesse instante nós vamos orar e em seguida encerraremos a nossa transmissão. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, pela tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado, porque o teu Espírito Santo fala conosco. O teu Espírito Santo nos incomoda, nos inquieta. O teu Espírito Santo, ó Deus, nos convence dos nossos erros, nos convence da forma, quantas e quantas vezes, pecaminosa que nós temos vivido diariamente, ó Deus, buscando os nossos prazeres, os nossos interesses. Deus, no nome de Jesus, perdoa os meus pecados, Pai, perdoa os pecados dos meus irmãos, os pecados do teu povo. E nos aperfeiçoa, ó Deus, para a tua glória. Dá que os nossos olhos, Senhor, possam estar firmados no Senhor Jesus, o teu Filho, aquele que conquistou tudo por nós na cruz, aquele que nos devolverá o prazer pleno
que tinham os nossos pais lá no Éden, Senhor. Muito obrigado, porque esta não é uma possibilidade, não é uma hipótese, isto é uma certeza. Muito obrigado. Nós rogamos, ó Deus, a tua bênção sobre o teu povo, sobre cada família. Tem misericórdia, Pai, daquele que nos assiste. Tem misericórdia, ó Deus, dos que sofrem nos hospitais nesta hora. Tem misericórdia. Que a tua mão santa e poderosa, ó Deus, esteja agindo nessas vidas. Manifestando o teu poder. Transformando corações. E trazendo cura. De acordo com os teus santos propósitos para a glória do Senhor. Abençoa, ó Deus, a todos aqueles que estão envolvidos na linha de frente, a toda a equipe de saúde, aos médicos, enfermeiros, técnicos, aos auxiliares, pessoal da limpeza, segurança, a todos que trabalham em hospitais e serviço público, ó Deus, de saúde ou privado. Em nome de Jesus, abençoa, ó Deus. Abençoa essas vidas. Dai a eles, ó Deus, sabedoria. A sabedoria que vem do Senhor. E usa, ó Deus, esses momentos que nós estamos vivendo para transformar corações. Corações que se curvem ao teu senhorio, Pai. E entendam que Jesus, em Jesus e só em Jesus, nós podemos encontrar o pleno prazer. É no nome dele que nós oramos. Amém. Que Deus te abençoe e te dê um restante do dia muito abençoado. Amém.